Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel Ferrão, doutor música no YouTube, professor de teoria musical e doutor em música pela USP, Universidade de São Paulo. Mais um dia para compartilhar com vocês algumas coisas bem legais de harmonia funcional, progressões harmônicas. E hoje eu estou aqui com o meu novo amigo, que é esse piano digital aqui em cima, para mostrar um pouco do que eu faço quando eu estiver querendo dar exemplos mais práticos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as progressões harmônicas básicas da harmonia funcional, e para isso eu quero revisar com vocês aqui alguns dos conceitos que nós já trabalhamos nas últimas aulas, nos últimos vídeos, certo? Para entender a harmonia funcional é necessário compreender a ideia de campo harmônico, a ideia das tríades principais, né? Tríades ou tétrades principais que expressam a tonalidade, a função harmônica numa tonalidade. Eu lembro a vocês que os exemplos que eu dou aqui são sempre exemplos na tonalidade de Dó maior, porque eu sei que vocês podem e devem talvez já ter feito, baixar na internet os campos harmônicos de todas as tonalidades e transpor essa ideia do que eu estou falando aqui a partir do conhecimento, né, dos graus de cada escala, de cada campo harmônico. Então eu não quero complicar aqui falando de várias tonalidades, porque o principal aqui são os graus, são as sequências, e você pode transpor isso para qualquer tonalidade do seu instrumento, qual seja o seu instrumento. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui o campo harmônico de Dó maior, os 7 graus, né, de Dó maior, né? Vou fazer aqui no tecladinho novo para experimentar ele. Dó, Mi, Sol, primeira tríade. Segunda tríade, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi e Si, Ré, Fá. São as 7 tríades de Dó maior, os 7 graus do campo harmônico. E eu já coloquei aqui na aula passada com vocês, em azul, os acordes de função tônica, em rosa, meio lilás, os 2 acordes de função subdominante, e em vermelho, os 2 acordes de função dominante, ok? Lembrando, né, que as progressões harmônicas funcionais, digamos assim, isso é importante falar, pessoal. Não é toda sequência de acorde que é tradicionalmente considerada progressão harmônica. Elas têm que ter algumas características. As que eu vou mostrar aqui hoje, elas são progressões harmônicas que são utilizadas muito na música pop, no rock e no gospel. E elas geralmente, como eu já falei com vocês, elas têm um sentido. Então a progressão harmônica ela tem uma progressão, ela tem um sentido a partir da escolha de acordes, né? Então a gente tem essa progressão que geralmente acontece partindo da tônica, indo para uma subdominante, indo para a dominante e voltando para a tônica. E isso tem a ver com o sentido das próprias 3 funções principais que nós falamos na aula passada, que são a tônica, a subdominante e a dominante. Lembrando que a função tônica é a única função associada à ideia de repouso, né? Um repouso do qual você parte e para o qual você chega ao fim de um progresso de acordes, de uma progressão harmônica. Então a função tônica é o início e o fim das progressões que nós vamos ver hoje, que são as básicas, portanto as mais clássicas, né, que tem essa característica de início e fim na tônica. Nós temos então as 2 funções de movimento, que são a subdominante, né, do 2º grau e do 4º grau, né, aqui, fiz invertidinho aqui, que são o afastamento sem necessidade de retorno, sem necessidade imediata, por falta de dissonância, e a função dominante, que tem o trítono, que gera, né, a necessidade de resolução na tônica, ou seja, são esses 3 polos, né, dos quais eu falei na aula intitulada Harmonia Funcional. A tônica, função de repouso, a subdominante e a dominante, 2 funções de movimento, onde a dominante gera necessidade de retorno para a tônica por causa da dissonância, né, do trítono, e a subdominante gera um afastamento potencialmente mais distante até, inclusive, porque não gera necessidade de retorno à tônica. Nós vamos falar sobre isso no futuro, quando falarmos de empréstimos modais e modulações e tudo mais, tá bom? Mas vamos lá, hoje o negócio é falar de progressão harmônica funcional básica, progressões
básicas. Vou até colocar aqui o básico para ficar bem claro, para você não falar que eu estou falando de coisa muito elementar, que sempre tem esses alunos, né, esses seguidores que podem mencionar isso. Então, progressão básica, harmonia funcional. Então, as progressões básicas, elas podem ser pensadas a partir de uma estrutura, como eu falei, TSD, né? Vamos construir juntos aqui. Eu botei várias aqui na última aula, eu vou apagá-las aqui para refazer e gastar um pouquinho mais de tempo explicando elas, né? Então, como é que você estrutura uma progressão básica? Isso pode ser feito também para composição, né? Você sempre começa a progressão básica por meio de uma tônica. Você começa com uma tônica, tá bom? A progressão básica sempre começa com uma tônica e ela sempre termina numa dominante, tá? Ela sempre termina, antes de retornar, desculpa, para a tônica, ela sempre termina numa dominante. Então, uma possível progressão harmônica estruturante seria uma progressão de 3 acordes ou de 2 acordes, na qual você faz uma ida para a dominante e retorna para a tônica, tá? Então, eu vou copiar aqui e sempre vou dar os exemplos com os acordes principais da função. No caso da função tônica, o acorde principal é o acorde de primeiro grau, né? Deixa eu colocar aqui, primeiro grau. Né? O acorde de primeiro grau, Dó maior, ok? Seguido do acorde de dominante. Né? E retornando para o acorde de tônica. Tá bom? Talvez nesse momento já vale a pena falar sobre condução de vozes. Como que eu gosto de escrever os acordes, que essa sonoridade aqui fica muito saltitante, né? Mas talvez não ainda, né? Vamos trabalhar com os acordes bolachões mesmo, em posição fechada, só para vocês perceberem o processo aqui. Então, essa primeira progressão básica, ela é uma progressão que é a menor expressão de tonalidade, porque ela trabalha com os dois polos principais, o repouso absoluto e o movimento com tensão máxima e o retorno para ele. Então, isso aqui é o mínimo para você poder ter uma música tonal, certo? Então, temos aqui o primeiro grau, o quinto grau. Lembrando que o quinto grau a gente vai colocar sempre a sétima para lembrar da presença do trítono e para ter essa sonoridade mais dissonante, tá bom? Então, essa aqui seria a nossa primeira progressão harmônica básica, pessoal, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes sobre os nomes delas, assim, na música erudita, até porque na música clássica eles têm os nomes. Essa aqui, por exemplo, é a cadência autêntica, né? A cadência que vai do 1 para o quinto e volta e tal. Mas a aplicação dela na música popular é bem diferente. Então, a gente vai permanecer aqui com esses números como classificação. Então, essa seria a primeira função, a primeira progressão básica, tá? Numa segunda progressão, bom, nós também começaríamos com a tônica. Nós sempre começamos com a tônica. Isso não é... Ops, aqui eu já mudei de framezinho. Vou deixar quietinho aqui, tá? Então, essa seria a primeira progressão. Numa segunda progressão, a gente começaria também com a tônica, com o Dó maior, né? Esse Dó poderia... A gente vai elaborando, tá, pessoal? Vamos começar com o Dó quadradinho aqui. Aí, ele iria também para a dominante e voltaria para a tônica, porque esse fim da progressão básica é sempre o mesmo, né? Ele sempre tem que estar, a princípio, né? Nós vamos discutir isso mais adiante, porque muito na música gospel nós temos progressões que antes da tônica vão para subdominante. Vou falar sobre isso também. Mas nessa progressão aqui nós já teríamos um movimento para a subdominante, ou seja, seria mais ou menos assim, repouso absoluto na tônica, movimento de afastamento da tônica sem tensão, ida para dominante, ou seja, movimento de tensão que tende ao retorno à tônica. Tá? Em termos de sonoridade, seria algo como, por exemplo, isso aqui, primeiro grau, quarto grau, subdominante, dominante e tônica. Ela tem quatro degraus, né? Quatro acordes na progressão. Então, teremos aqui... A gente vai acabar com a tônica, pessoal, sempre no tempo forte. A tônica final, ela sempre vai estar no tempo forte, nessas progressões, tá? Porque o tempo forte é o tempo que melhor conclui a progressão, né? Inicia-se no tempo forte, ok? Temos aqui
Só um instantinho. Temos aqui a tônica. Aí nós temos a subdominante, que seria... Vou botar o quarto grau aqui. Eu já poderia fazer uma variação para o segundo. Inclusive, eu já vou fazer ela para o vídeo não ficar muito mais longo do que deveria. Então, no lugar de fazer o quarto grau, que eu poderia fazer aqui, eu vou fazer o segundo. E aí eu vou fazer o quinto. E vou fazer o primeiro. Tá bom? De novo, não estou conduzindo as vozes de forma adequada aqui, estou saltitando, os tecladistas vão saber disso aqui, mas o importante, de novo, é estruturar as funções e as progressões. Em outra aula a gente pode falar, outro vídeo a gente pode falar sobre a condução de vozes, acho que vai ser bem legal. Eu botei em azul aqui a primeira progressão, vou colocar essa segunda progressão aqui em outra cor, talvez um laranja, tá? Que é uma progressão harmônica de 4 acordes, né, com a representação de todas as funções harmônicas aqui, TSD. Vou colocar uma cor mais quente para contrastar, um laranjinha, né? Então a progressão é essa: primeiro grau, quarto grau, quinto grau e primeiro. Essa aqui é bem basic, né? Lembrando, pessoal, que... Bom, ela é menos basic que a 1. A 1 é mais basic ainda, né? 1 é a progressão 151. Que é a progressão que tem no axé e em várias danças mais antigas, assim, tonais, tá? Lembrando que você pode colocar as sétimas, as nonas, tudo que você quiser aqui na progressão, ela fica super bonita, né? Fica bem no estilo. Bom, essa seria, então, uma segunda progressão. Também é uma cadência autêntica, digamos assim, né? Tem um 1-5-1 aqui, mas ele tem um estágio de subdominante que deixa mais elaborado. A subdominante é uma função que sempre permite você elaborar muito a música, né? Você percebe como esse 1-5-1 aqui, ele parece que não gera assunto, só movimento harmônico tonal. Quando você coloca o 2 ou o 4, coloquei o 2 agora, 5-1. A subdominante gera assunto, a função que mais gera assunto, porque ela afasta da tônica e não tem necessidade urgente para retorno, tá bom? Aqui em termos de graus, quais seriam os graus, pessoal? Vamos lá, pensa comigo. Primeiro grau, né? O segundo grau, lembrando que o segundo grau é menor aqui. O quinto 7, tá tudo trocado aqui. O segundo grau menor. O quinto 7 e o primeiro, 4 estágios aí de acordes na progressão harmônica. Nós temos também o seguinte, uma outra progressão possível é a progressão que evita a dominante, tá bom? Ela é bem comum na música pop, vou botar aqui como terceira já. E ela praticamente ela substitui o grau D aqui da progressão por um S, tá? É uma progressão harmônica que evita a tensão da dominante, tá bom? Então nós temos aqui, vamos começar com o primeiro grau. Quarto grau. E primeiro grau novamente, tá? A gente tem o nome técnico dessa progressão seria cadência plagal, algo assim. Se fosse uma cadência fim de frase e tal. Plagal é referente à ida para subdominante. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Então ela, ao invés de ir para dominante, vai para a subdominante aqui, né? Essa aula é ao vivo, pessoal, então não tenho... Tô aqui trocando ideia com vocês, às vezes dá umas travadinhas aqui no PC, mas é coisa pouca. Primeiro, quarto, primeiro. Então, é uma progressão plagal. Em termos de função, nós temos a função tônica, seguida da função subdominante e da função tônica. Isso é muito comum na música pop, né? A gente vê que na música pop e na gospel também, mas mais na pop, eu acho, a gente tem uma tendência a evitar a ida para dominante, às vezes, para dar mais espaço para a música rolar. Isso é muito comum no worship, na música gospel. Né? Você quer muito fugir da necessidade de retornar para uma tônica, então você evita isso aqui na posição da cadência TDT, né?
Bom, então isso aqui, né? Imagina, né? Primeiro grau, quarto. Essa progressão é muito utilizada para você ficar muito na tônica com suavidade. Né? Se você ficar só no primeiro grau, até com quarto grau, o primeiro com quarta aqui, pode ficar meio chatão assim. Então a ida pro quarto grau acaba funcionando bem para ficar mais tempo na tônica. Primeiro e quarto e primeiro. Você deve ter pensado em milhões de músicas com essa progressão já agora que eu toquei, né? Bom, então temos aqui três progressões. As três progressões principais. As básicas, eu não vou enrolar vocês, essas são as básicas. Como eu falei, a gente pode colocar as sétimas aqui no exercício mais pra frente, mas elas são as básicas mesmo, tá? Até coloquei aqui já algumas progressões, algumas versões delas com tétrides. Pode ser bom falar disso agora. Deixa eu organizar só. Pessoal, olha, aproveitando esse breve intervalo, lembre-se de seguir meu canal, de deixar o seu like. Se você quer estudar música, é muito importante você ter um instrumento. E hoje em dia eles estão bem acessíveis. Tá? E tem o seu instrumento. Eu recomendo muito o teclado pela visualização que você tem das teclas, das notas, das escalas, dos processos de harmonia. Então, se você puder, mesmo que você seja um guitarrista, mesmo que você seja um outro instrumentista, adquira um teclado. E aqui na descrição tem uma recomendação de um teclado muito legal para vocês que estão querendo estudar teoria, estudar música, harmonia, tá bom? Botei inserir um compasso. Bom, vamos lá. Então aqui eu coloquei o campo harmônico das tétrades, né, que é o mais utilizado na música popular brasileira. Eu sei que muitos de vocês que estudam teoria têm interesse por música popular brasileira ou por jazz. Então, a ideia de você ter o campo harmônico das tétrades, ele vem desse repertório, né, que é um pouco mais, que permite um pouco mais de dissonâncias, né? Então, temos essa progressão aqui. Então, se a gente fosse pensar naquelas progressões que a gente fez aqui em cima com as tétrades, não seria muito diferente, né? A gente poderia colocar aqui uma sétima no primeiro grau, uma sétima no primeiro grau, né? Eu falo para meus alunos o seguinte: quando você está trabalhando com sétimas em todos os acordes, é legal você colocar nonas também na dominante, porque a dominante ela tende a ter mais dissonâncias pela função dela ser uma função de movimento com dissonância, né? Então você pode colocar a nona, por exemplo, na dominante e voltar para a sétima aqui. A condução de vozes não está feita aqui, né? Mas dá para ouvir essa tensão agora aqui. Então, só com sétima e nona, voltando para o primeiro set. Fica assim, ó. Né? Dá para perceber que está com uma cara mais jazz e tal, mas a condução de vozes não está adequada aqui. Ou seja, que quando eu falo de condução de voz, eu quero dizer que os acordes estão pulando demais, não tem inversão e nem nada, tá? O mesmo poderia ser feito aqui, né? A gente poderia ter o primeiro grau com sétima, um segundo grau com sétima também, o quinto com nona e o primeiro com sétima. Então ficaria uma sonoridade assim, né? Né? Aqui também poderíamos colocar a sétima. Isso estou fazendo para mostrar para vocês que o que eu estou falando aqui, apesar de trabalhar com a tríade, pode ser aplicado a qualquer repertório, né? E aí você vai poder tocar no seu instrumento, fazer arranjos e tal. Lembrando disso, né? Ó. Fica mais sofisticado, né? Bom, agora vamos voltar para a ideia de progressões com tríades. Vou botar uns compassos aqui para a gente colocar mais acordes. Pessoal, quem não sabe, esse programa que eu uso aqui é o MuseScore. É um programa... Eu vou colocar
a descrição na bio também, para vocês. É um programa de edição de partituras. E mesmo que você não tenha muita familiaridade com leitura musical, tem uma aula lá no início da playlist sobre teoria que fala sobre a pauta musical. Isso é uma coisa que vale muito a pena você saber, para te ajudar. Você não precisa tocar repertório clássico e ser um leitor maravilhoso, né, logo de início assim, mas você poder manipular as notas individualmente, pensar nas notas dos acordes e além só do shape do acorde no teclado ou do shape do acorde na guitarra, você poder mexer com as notas é libertador. As notas são o elemento básico da música, não são os acordes. Para entender a harmonia é necessário, pelo menos desejar ou buscar entender como que funcionam as partes constitutivas dos acordes da harmonia, que são as notas. Então esse programa MusiScore é gratuito, funciona em Linux, Windows e Mac. Não no celular, mas ele tem um leitor que você pode ler no celular e você pode trabalhar, reproduzir esses exercícios que eu estou fazendo aqui no seu programa, tá bom? Bom, já fiz os acordes aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui alguma dessas progressões e vou elaborar elas, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, a primeira, que é a mais básica delas, TDT. Vamos lá. Primeira progressão, T, D e T. Lembrando que o T é sempre no tempo forte, aqui no primeiro tempo do compasso, para ter uma conclusão bem legal. Então, antes nós tínhamos feito o 1, cadê? 151, aqui, né? 151, que é o básico. Eu posso muito bem agora dividir a função tônica em dois estágios, né? O ritmo dela era um ritmo de dois tempos aqui, vou dividir para dois tempos, para dois acordes de um tempo só, e vou fazer, além do primeiro grau, o sexto, né? Aqui mais para cima para não ficar muito grave. Primeiro, sexto e quinto. Esse quinto grau vai ser com dois tempos. E para finalizar, o primeiro. Então, olha, o que eu fiz? Eu tinha uma progressão de 3 acordes para as 3 funções e transformei numa progressão de 4 acordes, mas ainda mantenho as 3 funções, porque o sexto grau aqui, ele é um acorde de função tônica também. Opa, tá. Ok? Então, temos essa opção. Um pouquinho rápido demais, né? Vou tocar no piano aqui. Então, primeiro grau, sexto, quinto e primeiro. O jeito que está escrito é assim: primeiro, sexto, quinto, primeiro. Mas o que importa é que é a TDT com 4 acordes, com a inserção do sexto grau aqui, ok? Agora vamos para a segunda progressão. A segunda progressão é TSDT. Então, eu posso nessa progressão fazer exatamente o que eu fiz com essa aqui, né? Posso aumentar o número dos acordes, né? Em alguma das funções. Eu posso aumentar o número dos acordes em várias funções. Lembrando que o ritmo que eu coloquei aqui, ele poderia ser diferente. Eu toquei um pouco mais longas as notas aqui na primeira vez que eu toquei. Deixei todas elas com a duração de 2 tempos, não tem problema. Contanto que o último acorde caia no tempo forte, né? O acorde final tem essa percepção de conclusão, né? Então, vamos lá então. Aqui eu vou fazer uma tônica de primeiro grau. Aí, ao invés de ir logo para o sexto grau, para o quarto grau na subdominante ou para o segundo, eu vou fazer o sexto. Ops. Assim, né? Aí quando eu caio na dominante, perdão, agora eu vou para a subdominante, né? Deixa eu regular isso aqui porque para não ficar, né? Esses 2 primeiros acordes são de tônica. Agora eu vou para a dominante, a subdominante, perdão, a S, que pode ser o 4 ou o 2, ou pode ser os dois. Só para mostrar como que o ritmo pode variar e a progressão continua estruturada, eu vou fazer as subdominantes mais curtas, ó. 4, 2. E a dominante vai estar aqui. E aí, é claro, a tônica tem que cair no tempo forte. Então, essa dominante vai durar a mesma coisa que a tônica. E a tônica aqui. Então deixa eu colocar uma barra dupla aqui, para não confundirmos as coisas, né? Aqui termina a primeira progressão e aqui inicia a segunda progressão, tá?
Deixa eu botar aqui o númerozinho. Segunda progressão, que é a nossa segunda progressão lá de cima, TSDT. Né? Lembra como que ela estava? Ó, ela era só 4 acordes. 1, 2, 5, 1. Aqui ela já é mais acordes. 1, 6, 4, 2, 5. Ou seja, nós temos 5 acordes aqui, né, diferentes, tirando a tônica do final. Então, vamos lá. Primeiro grau, sexto grau, quarto grau, segundo grau, quinto grau. Eu botei a sétima no outro aqui, vou botar aqui nesse. E primeiro, né? A sétima é sempre bom a gente colocar pra gente lembrar da dissonância da função dominante, né? Ok? Então vamos lá. Primeiro. Podia repetir o para 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 para. Ok? Devo entender? Essa foi a segunda progressão expandida com os acordes, né? Então, e eu coloquei ela em loop agora, como se fosse uma condução harmônica para uma música inteira, né? Claro, ela fica se repetindo aqui. Né? O mesmo poderia acontecer aqui para essa também. Só que essas progressões com mais acordes, elas tendem a ser menos repetitivas, então você pode repetir elas mais. Elas têm mais acordes, né? O campo harmônico tem 7 acordes, e nessa progressão nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 acordes do campo harmônico. Só está faltando o terceiro e o sétimo aqui. Olha só que riqueza harmônica, né? Bom, a mesma coisa poderia acontecer aqui com o TSD, né? Só que essa progressão aqui, ela tende a ser mais monótona, porque como eu falei para vocês, a ideia dela, 1, 4, 1, por exemplo, é elaborar o primeiro grau, aí voltar para ele, sem a dissonância do trítono, sem a dissonância da dominante. Então, pode ficar um pouco estranho talvez a gente querer fazer a inserção de muitos acordes aqui, mas vamos experimentar pelo menos mudar alguns deles, né? Uma mudança óbvia, uma elaboração óbvia para essa terceira progressão é trocar o 4 pelo 2, né? E a gente sabe que o acorde menor ele tem essa associação com um pouco mais de melancolia e tal, né? Então, claro, se você tem essa sensação mais para cima do 1, 4, 1 aqui, porque os dois acordes são maiores, né? A gente, quando trabalha com o 2, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem uma sensação um pouquinho mais fechada, né? Primeiro grau, pararara, pararire, né? A gente tem uma sensação um pouquinho mais fechada. Mas mesmo assim, uma sensação de subdominante, né? Uma sensação que envolve um afastamento da tônica sem o retorno imediato. Não é que não tem retorno, nesse caso tem o retorno imediato, mas não existe uma tensão que exija o retorno imediato. Quando você está trabalhando com a dominante aqui, né? Você tem a tensão que exige. Né? O si fá aqui, ele pede, volte pelo amor de Deus para a tônica, né? Quando você vai para subdominante, você não tem esse intervalo, então não há tanta pressa. Né? Então essa seria uma primeira possibilidade. Uma outra possibilidade seria fazer o Fá e o Ré menor aqui também. Embora eu acho que eu prefiro manter essa aqui para a gente lembrar que a progressão para subdominante ela é mais na dela. E pessoal, um bônus aqui de uma outra aula que eu vou dar aqui, outro vídeo que eu vou fazer. As músicas, a grande parte das músicas de adoração e outras, trabalham com a repetição do mesmo groove, né? Eu vou deixar para falar sobre a progressão do worship, né? A 6, 4, 1, 5 num próximo vídeo, porque eu acho importante falar primeiro das mais tradicionais, né? Mas você pode criar uma música, né? Misturando essas progressões, né? Por exemplo, eu posso começar a música. Ai, desculpa, gente, eu estava aqui com esse D o tempo inteiro. É S, tá? É subdominante. Espero que eu tenha falado certo, né? Essa é a terceira progressão, é subdominante. Você pode escrever uma música sobrepondo sequências de progressões harmônicas. Por exemplo, eu posso começar com essa progressão aqui,
que é uma progressão... vou começar uma pequena canção aqui, tá? Você começa com uma progressão... Deixa eu copiar a função também, porque eu quero que vocês vejam tudo aqui. Acho que não vai dar, mas depois eu coloco. Você começa com essa progressão aqui, TSD, TST, né? T, S e T, que é uma progressão super calminha para começar, para dar cara, para tônica aparecer e dar um assunto para tônica, né? E depois você pode, por exemplo, ir para uma progressão 1, 4, 5. Essa progressão eu não falei aqui. Vou falar dela aqui, rapidão. Deixa eu voltar aqui em cima. Na verdade, eu falei dela, né? Mas vale a pena reforçar, tá? Então, essa progressão eu chamaria de progressão 4, né? É uma progressão como essa aqui, só que ela é interrompida no meio. Essa progressão aqui, ela tem as três funções, tônica, subdominante, dominante e tônica, né? Que volta para ela aqui, né? A quarta progressão é chamada de meia cadência, ou progressão, meia cadência ou semicadência, é uma progressão igual a essa 2 aqui, só que no lugar de terminar na tônica, ela fica esperando na dominante, ela fica no estágio. A gente pensa o seguinte, né? A tônica tem essa associação com o repouso, o dominante com a chamada do repouso. Mas se você para na dominante, gera... Quando eu falo para na dominante, é o seguinte, o acorde final da progressão não é mais uma tônica, mas é uma dominante, gera uma expectativa ainda maior de volta para a tônica, mas também uma espécie de baldeação, né? Uma espécie de repouso imediato na dominante. Tá? Então aqui essa progressão, literalmente isso aqui, né? Você tem o primeiro grau, aqui, primeiro grau, a subdominante pode ser um 4, eu gosto dela no quarto, e a dominante no quinto. É isso aqui, né? E essa progressão aqui, ela é muito utilizada, né? No rock, por exemplo, né? Então você tem o primeiro grau. Eu toquei os três, desculpa, de novo. Primeiro grau, 4, 5. E em vez de voltar para o primeiro, fica no 5, né? Então a diferença dessa progressão aqui para 2 é que na 2 eu retorno para o primeiro, na própria progressão. E nessa aqui, eu permaneço no quinto grau, gerando uma expectativa de retorno para o primeiro, que vai vir depois, no início da próxima progressão. Eu vou colocar uma cor diferente aqui. Opa, uma cor diferente para a gente entender que sim, de fato, é uma progressão importante, tá? Ela é bem parecida com a 2, mas ela é específica. Deixa eu deixar todas elas aqui na mesma linha. Isso atrapalha um pouquinho a formatação, mas depois, se quiserem dar um print na tela, eu vou parar no fim da aula e vou deixar vocês darem um print, tá? Nas 4 progressões básicas. E aí, pessoal, estão entendendo? Tá sendo legal a conversa? Deixa nos comentários aí, viu? Bom, então, por exemplo, volto para minha composição aqui, a minha ideia com vocês aqui de criação. Aqui. Vou colocar um compasso antes aqui para começar ali em cima. Tá. Tá aqui a progressão. Começou. Primeiro grau. Tarari, tararirá. Ok? Pararirirará. E aí, eu vou pegar uma progressão do tipo 4 aqui, para parar no Sol. Para deixar reforçado o fim da progressão, geralmente as frases musicais, eu tô falando de muitas coisas aqui, mas eu vou falar delas de novo, tá? Geralmente as frases musicais acabam tendo 4 compassos, tá? Cada frase. Então, eu vou fazer a primeira frase aqui dessa progressão, que seria a progressão 3, né? Progressão 3 que a gente trabalhou. Depois a progressão 4. Ó, você vai ver que já tem um sentido musical, né? Eu fiz isso antes ali, fiz um loop, mas aqui eu não fiz o loop, eu quero mostrar como que eu posso colar uma progressão na outra.
Por que não foi? Oxi. Doideira. Não foi. Deixa eu gravar ela aqui de novo. Vamos ver agora? Isso, então eu fiz uma progressão 3, seguida de progressão 4. Eu acho que eu vou fazer mais uma progressão aqui pra vocês, pessoal de brinde, viu? Vamos lá. Então, progressão 4 aqui. Não quer deixar eu escrever as funções? Tônica, subdominante, dominante e permanece no dominante, né? Frase de 4 compassos. Acho que deu. Tá? E eu posso continuar aqui, né? Tá vendo que todas essas harmonias têm sentido, né? Essa aqui permanece na tônica e tal, essa aqui chega na dominante, pontua, né? Só que assim, a música tem que acabar numa harmonia que termine na tônica, então essa música não poderia acabar na segunda frase. A gente poderia, por exemplo, repetir, fazer um parzinho aqui, repetir a terceira progressão, né? Né? Essa é a terceira progressão. E para não ficar muito repetitivo, igualzinho o começo, porque é meio básico isso aqui, eu posso fazer algumas coisas. Por exemplo, como eu estou trabalhando com harmonia funcional aqui, eu tenho como trocar algum acorde mantendo a função e não perdendo o sentido da progressão. A progressão aqui é TST, né? Uma coisa que eu faria se eu estivesse compondo mesmo era, por exemplo, trocar esse primeiro grau da T por um outro T. Eu tenho como T, como opção de T aqui de tônica, o primeiro, o terceiro e o sexto. Se eu colocar o terceiro aqui, ele dá muito assunto. A melhor segunda opção é sempre o sexto, para um contexto mais simples, né? Então eu vou aqui colocar o Lá menor. Ó. Parararira, tararira, ok? E para acabar, uma última frase que termina na tônica. Aí a minha progressão preferencial para terminar na tônica vai ser, deixa eu ver aqui, primeira não, muito basic, é a 2, né? Bom, desculpa, pessoal, peço desculpas que é um exemplo meio elementar, né? Mas eu acho que para quem está tendo o primeiro contato, ele é bem explicativo, né? Botei as sétimas aqui, eu não quero as sétimas, vou pegar as progressões. Bom, então, progressão 2 para acabar. Era 1. Mas aí fica muito curto aqui. Já vou explicar o que eu fiz, né? A progressão ela era TSD, né? Então ela tem o T aqui, o S aqui, o D aqui e o T para acabar a música no final aqui, tá bom? Essa é a progressão 2. Tá bom? Vocês vão ver aqui que o que eu fiz. Eu quis acabar ela meio rápido, então eu reduzi para 2 compassos a progressão. Ah, não, vai ficar muito rápido. Só um instantinho, deixa eu modificar uma coisa aqui. Então, 4 aqui. Aqui tá certo. 4 tempos aqui. Aqui 2 no Fá. Pra dar 4 compassos na frase também, né? Tinha falado pra vocês que era o ideal, eu vou manter isso aqui. Então. Tarari. Tarará, tá? Então aqui a gente tem as. Opa! A gente tem as
4 funções, né? Tônica aqui, S aqui, D aqui e a tônica final durando 2 para fechar a frase. Então a gente tem aqui uma pequena canção, poderia ser uma canção, né? Com as progressões que a gente utilizou. Aqui na última frase, eu não quis voltar para o primeiro grau na tônica. Aí eu fui sim para o terceiro. Falei que ia dar assunto, mas aqui é bom que dê um pouquinho de assunto, dê um pouquinho de movimento, tá? Porque é uma cadência ao fim da música, então a gente pode preferir o terceiro grau aqui, tá? Que é a função tônica também, tá? Então a gente tem função tônica aqui, a função subdominante ficou no 4, a função dominante no quinto, vou botar a sétima, e a função tônica finalizadora sempre tem que ser o primeiro grau, por causa da conclusividade. Então aqui nós temos uma música, uma canção de uma melodia, enfim, não fiz melodia, mas uma base para uma melodia de 16 compassos, né? 4 frases de 4 compassos. Então, progressão 3. Progressão 4. Suspensão na dominante, esperando o retorno para a tônica. Progressão 3. Algo assim, né? Algo assim. Bom, pessoal, vou dar aqui o que eu prometi, vou deixar a tela para vocês darem o zoom nas progressões básicas, tá? São essas 4 progressões aqui, dessa linha aqui, né? Essas aqui são as 4 progressões básicas. Lembrando tem que colocar os graus aqui, né? Lembrando que você pode trocar os acordes mantendo as funções, só que daí você tem que verificar se corresponde ao que você espera da sonoridade, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para os seus amigos, seguir o canal para dar aquela ajuda, dá uma olhada na descrição para o link do teclado que eu estou recomendando para compra e também para baixar o MuseScore, o programa de computador que você vai poder fazer os exercícios, as edições das partituras, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!